Precisamos dele para todas as coisas, mas acima de tudo precisamos dele para sermos um, para sermos corpo, termos comunhão. Eu gostava nesta tarde de ler com os irmãos um texto que está em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, principiar no verso 44. Vamos ler a partir do verso 41, também nos contextualizarmos. Atos 2, 41 até ao 47. Eu saí de lá de cima para aqui porque eu vou falar sobre união e comunhão. Quanto mais junto eu estou de vós, mais unido eu estou a vós. Mais unidos os irmãos estão a mim. Porque nós não temos que conceber, irmãos, e para mim a questão do púlpito, a questão de estarmos... Os irmãos têm que perceber que eu sou um convosco. Espero que os irmãos sejam um comigo. E juntos somos um com Deus. Porque esta é a razão e esta é a certeza de que nós temos de Deus. Se isto acontecer nas nossas vidas, nós vamos experimentar coisas extraordinárias. E o texto que nós vamos ler trata acerca disto. Se queremos ir mais além, se queremos atingir, e agora usando uma expressão que foi do nosso retiro de jovens, se queremos chegar ao next level, nós temos que deixar muita coisa para trás para vivermos em comunhão. Para haver comunhão, tem que haver união. Somos um. Sermos um. Não sermos uns. Sermos um. Eu vou ler na tradução o livro, diz: aqueles que creram nas palavras de Pedro foram batizados cerca de 3.000 ao todo. Juntaram-se aos outros crentes, participando regularmente no ensino administrado pelos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Todos sentiam profundo temor e respeito, e os apóstolos faziam muitos sinais. Os crentes encontravam-se constantemente. Eu vou repetir. Os crentes encontravam-se constantemente e repartiam tudo uns com os outros, vendendo os seus bens e pertences, e partilhavam o produto por todos, segundo a necessidade de cada um. Cada dia adoravam juntos no templo. Reuniam-se em pequenos grupos familiares para celebrar a comunhão e tomavam as refeições juntos, com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira via-os com bons olhos, e todos os dias Deus ia acrescentando ao seu número aqueles que se salvaram. Amém? Conhecemos este texto. Já o lemos milhentas vezes e percebemos e ficamos maravilhados com tudo o que acontecia. Uau! Questão de ver só ali nos batismos, né? 3.000, imaginem nós batizarmos ali 3.000 pessoas. Pela graça de Deus vamos batizar 5 pessoas. Amém? Mas 3.000, já viram o impacto? O impacto que seria se 3.000 pessoas e nós a batizar. Uau! Eles juntavam-se e eu repeti aquela expressão e encontravam-se constantemente. E nós hoje temos tanta dificuldade em nos encontrar. Há culto à quarta-feira, há culto à sexta, há cultos ao domingo. Às vezes temos tanta dificuldade. Eu sei, entendo. A vida que hoje temos é muito corrida. Pois, mas Salomão escreveu há muitos anos atrás: há tempo para todas as coisas. Até há tempo para estarmos juntos. E às vezes nós arranjamos tempo para tudo, mas falta-nos tempo para estarmos juntos, para termos comunhão, para sermos corpo.
A igreja como corpo tem que ter comunhão para que viva em união. A união é alicerçada no amor e na comunhão uns com os outros, vivendo com o mesmo propósito. É isto que vemos no texto que nós lemos. Eles viviam uns para os outros. Eles não viviam uns para se desarrascarem, não, eles viviam em prol dos outros, porque isto é o que o amor faz. O amor vive, o amor de Deus faz-nos viver para os outros. Amém? O amor de Deus o amor de Deus não é um amor egoísta. O amor deste mundo, o nosso amor, o amor humano faz-nos viver para nós. Para ti. Aprecia, tu é que és importante, não os outros são importantes. Irmãos, para mim vocês são importantes. Eu estou aqui para vos servir, estou aqui para vos amar, estou aqui para... Espero o mesmo que os irmãos. Porque esta é a necessidade que nós temos e infelizmente a igreja não avança, a igreja não progride, porque nós estamos mais virados para as nossas coisas, mais virados para o nosso comodismo, mais virados para aquilo que nós achamos que é melhor para nós do que é melhor para os outros. E por isso ficamos admirados porque é que os tempos que haviam em Atos, as situações que haviam em Atos dos Apóstolos, não acontece hoje. Pode acontecer. Se nós quisermos. Como se costuma dizer, se nós estivermos para aí virados. O problema é que muitas vezes nós não estamos para aí virados. O problema é que muitas vezes nós queremos outra coisa. Mas a ideia, a verdadeira comunhão, irmãos, a verdadeira comunhão leva-nos ao crescimento espiritual e material, sim, ao crescimento qualitativo e quantitativo, mas o mais importante, irmão, é o crescimento qualitativo. E agora não me interpretem mal, eu prefiro ter uma igreja com menos pessoas, mas ter qualidade. O irmão está a dizer isso? Sim, isso tem um propósito. Porque a qualidade traz quantidade. A qualidade traz quantidade. Quando há uma vida espiritual de qualidade, meus irmãos, nós estamos qual é o desejo? O desejo é os outros. E isso vai trazer quantidade. O desejo deles, o desejo desta gente era os outros. Era viver para os outros, era demonstrar o amor de Deus aos outros. Por isso é que eles viviam, eles estavam juntos, eles aprendiam juntos, eles ouviam juntos, eles estavam juntos, eles faziam as coisas juntos, porque os tornava mais fortes e demonstravam aos outros aquilo que Deus estava a fazer com eles. E depois os sinais seguirão. Não? Irmãos conhecem o versículo. Os sinais seguirão aos que... Não é os que creem que seguem os sinais. Definição de comunhão, e os irmãos podem encontrar em alguns dicionários, é participação do mesmo propósito, do mesmo tipo de coisas. Crenças, de desejos, de opiniões. Uniformidade. Em ideias e opiniões, acordo, harmonia. Isto são vários conceitos de comunhão. Temos que ter o mesmo propósito, temos que gostar do mesmo tipo de coisas. Mas eu não gosto. Depois os irmãos podem dizer, mas como é que nós vamos gostar? Porque uns gostam deste corinho, eles gostam daquele coro, os outros gostam disto e os outros gostam disto. Eu sei. Não se pode agradar a gregos e a troianos, não é? Como se costuma dizer. Mas tanto aquele corinho é bom como o outro que nós não conhecemos e até parece, mas isto é novo. E às vezes temos uma bocadinha aberração ao novo e também ao oposto, que é aberração ao antigo. Olhem, hoje nós estivemos em Abrantes e tivemos a cerimónia de bodas de ouro da irmã Maria dos Anjos e do marido. E então eu cantei um hino, que é de 1900 e troca o passe. E os irmãos devem conhecer, tu és fiel, Senhor. Nós temos que perceber que eu gosto de umas coisas, outros gostam de outras, mas o importante é o propósito. Não te identificas, louva a Deus, porque o objetivo principal é louvar a Deus. Porque às vezes, porque não gostamos disto ou não gostamos daquilo, fazemos cara feia, fechamos e estamos aqui. Meu querido, tu sais daqui vazio. Porque se tu vieste só para ouvir aquilo que tu gostas ou desejas, esquece.
Eu vim aqui para louvar o Senhor, mesmo que eu não conheça os hinos, mesmo que eu até nem me identifique, eu estou aqui para louvar. Não te identificas? Não, parece que isto já não se canta, já não se usa. Louva a Deus, adora a Deus, porque Ele merece todo o teu louvor, toda a adoração. Não critiques. Não, beca. Às vezes nós estamos muito com a beca. E damos cabo da unidade da igreja porque eu não gosto disto, porque eu não gosto daquilo. Meu querido, o que nos une é muito maior. Aquilo que eu gosto ou o que eu desejo. O que te une a mim e a ti é Cristo. E Cristo é maior do que se eu gosto disto, se eu gosto daquilo, se eu gosto do fulano, se eu não gosto. Eu não me identifico. E às vezes chegamos ao cúmulo de dizer que eu não me identifico com o irmão que vem pregar. Nós queremos unidade. Queremos ser uma igreja. Queremos demonstrar a este povo que nós temos o mesmo propósito. Participação do mesmo propósito, do mesmo tipo de coisas. Crenças, desejos, isto, harmonia. Meus queridos, a comunhão leva-nos à unidade. Queremos ser um? O facto de todos termos a mesma conduta e vivenciá-la fará com que a verdadeira unidade e comunhão sejam promovidas e assim atrair os outros que não as vivem. Esta unidade agrada a Deus e os irmãos podem ver, os irmãos se quiserem depois em casa vejam em 1 Coríntios capítulo 1 verso 10 e faz com que ele se mova no meio da igreja, porque quando Deus vê unidade, quando Deus vê o mesmo propósito, ele move-se. Quando há um propósito, apesar das minhas diferenças serem de eu gostar disto ou de eu gostar daquilo, quando o meu propósito é louvar a Deus, Deus move-se. Deus move-se no nosso meio. A definição de unidade é a palavra unidade tem origem no termo latim unitas e designa a qualidade do que é único, que é indivisível. Irmãos, louvar a Deus é único. Viver para Ele é único. Estamos aqui para quê? Viemos hoje aqui para quê? Para passar um tempo? Malta nova para ouvir um som novo? Os irmãos, porque se eu não vou à igreja o pastor depois telefona-me. Dá-me cabo das orelhas. Não, eu espero que os irmãos tenham vindo aqui para ouvir Deus falar, para vocês louvarem, adorarem o nome dEle, porque Ele merece isto. Qual é a minha agenda quando eu venho à igreja? Qual é a minha agenda? Eu vou, mas... Meus queridos, precisamos de ser um. A comunhão e a unidade precisa estar presente na nossa vida. Tem que haver concórdia de vontade. Tem que haver cedências para que nós sejamos um. A comunhão cristã caracteriza-se pela unidade doutrinária, ou seja, palavra e oração, e o social da igreja. Sim, porque também nós temos que pensar nos outros. E louvar a Deus, irmãos, e adorar a Deus também pode ser em forma de nós ajudarmos os outros. Graças a Deus, porque nós temos este princípio, e a igreja tem este princípio, e até tem um fundo de ação social, que eu acredito, irmãos, que nós vamos... Eu estava a compartilhar isto com o Ministério ontem na reunião. Esta semana, como estivemos lá em Lisboa, na convenção, olha, valeu pelas mensagens. Às vezes também existe politiquice no nosso meio, e às vezes mói os fígados, mas pronto. Mas o que valeu foi pelos servos que Deus trouxe até nós, que nos transmitiram algo. Quando, especialmente, um deles estava a pregar, e, irmãos, Deus trouxe à minha cabeça tantas coisas.
tantos sonhos que eu acredito que vão ser possíveis de realizar se nós formos um. Se nós vivermos o propósito. Eu acredito que as coisas estão a acontecer e situações estão a aparecer que estão a encaminhar Deus, e estes sonhos vêm mesmo dele, e eu acredito, irmãos, que nós vamos chegar mais longe. Vamos impactar esta região, esta cidade, este lugar, e por que não esta nação? Mas eu preciso que os irmãos também estejam com este mesmo propósito. Vivam neste mesmo propósito, estejam no mesmo, afinem pelo mesmo diapasão. Unidade, irmão, gera frutos. Os frutos que nós vemos aqui havia um temor a Deus, um respeito, um reconhecimento, porque aqui a ideia de temor, a expressão é de reconhecimento, é Ele. Isto está a acontecer porque é Ele em nós. Não somos nós, irmãos, não é o pastor Galvão, não é o Ministério da Assembleia de Deus de Mar que tem agora. Não somos nós, é Ele em nós. É Ele na minha vida, é Ele na vossa vida. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dá a capacidade, é Ele que nos dá a força, a graça para que os irmãos possam contribuir, para que a igreja possa avançar. Não somos nós. Nós não somos mestres da ilusão, não. Ele é o mestre da verdade. Ele é o mestre da capacitação. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, que nos dá graça. Porque eu sei quem Ele é. Eu sei aquilo que Ele faz e o que Ele pode fazer. A igreja era sábia perante Deus e nós temos que ser sábios perante Ele. Perceber os tempos, perceber aquilo que Deus traz à nossa vida, perceber aquilo que Deus traz ao nosso coração. Estar atento à voz. O problema é quando nós estamos longe demais para ouvir a voz. Às vezes estamos longe demais. Se eu estiver longe de vocês, os irmãos não vão conseguir ouvir aquilo que eu estou a dizer. Às vezes Deus fala connosco assim. Mas para isso eu tenho que estar perto dele. E às vezes eu estou tão longe. Quanto mais longe estou, eu não ouço a voz. Sermos sábios, percebermos o que Deus quer de nós. A igreja sábia perante o mundo. Perceber as necessidades que eles têm. E agir, atuar. Para que essas necessidades sejam supridas, sejam debeladas, irmãos. Eu sonho, irmãos, nós temos um bom sonho. Ele não é um bocado meu, ainda está aqui. Mas eu sonho em coisas extraordinárias. Usando a parte social, usando a capacidade de nós chegarmos às pessoas. Darmos aquilo que elas querem naquele momento, mas acima de tudo dar-lhes aquilo que elas precisam, que é Jesus. Mas por isso nós precisamos estar juntos, ter o mesmo propósito, o mesmo foco. Então, e a unidade traz crescimento qualitativo e quantitativo. Nós vemos que os sinais aconteciam, os milagres e as maravilhas acompanham o verdadeiro evangelho. Os sinais e maravilhas acompanham o verdadeiro evangelho. Pois ele é o poder de Deus e acompanham aqueles que crerem nele. Como eu disse há pouco, os sinais seguirão aos que crerem. Crês tu? Tu crês? Acreditas que isto pode acontecer? Acreditas que tu podes ser usado? Acreditas que tu podes fazer parte de chegar mais longe? Acredita? Pastor, isso já não é para mim, já tenho a idade. Não importa a idade. Importa é a predisposição. Aquilo que nós queremos ou deixamos de querer está fora de contexto. O que importa é a tua predisposição. Usa-me. Irmãos, nós temos um exemplo extraordinário que é o Caleb. Não é o Caleb. Caleb.
aos 45 anos, Deus deu como promessa aquela terra. E os irmãos conhecem a história. Por causa da incredulidade do povo, eles andaram 40 anos para poder entrar, tomar a terra prometida. Quando entraram, Caleb tinha 85 anos. E ele 85. Ele estava a dizer, eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo desejo de agarrar aquilo que é meu. Portanto, a idade não é a idade não é um precalço. A idade não é um estorvo. Não te justifiques com a idade. Nós desculpamos como tudo e mais alguma coisa. Queres servir a Deus? Queres fazer parte destes sonhos? Então faz, põe-te a andar, põe-te a mexer. Independentemente isso é só para os novos. Não é para os novos, é para ti se tu quiser. O amor deve levar-nos a ajudar os outros, o próximo, principalmente os nossos irmãos na fé. O amor não deve ser só uma palavra, mas acima de tudo deve ser demonstrado em ações que demonstrem esse amor que verbalizamos. O Senhor ama-te, pois Ele ama-te, mas Ele não quer só dizer que te ama, Ele quer que tu demonstres aquilo que é o amor dele. E às vezes nós temos tanta dificuldade em fazer isto. Crescimento, só Deus pode dar o crescimento. Desenganam-se aqueles que pensam que é só por causa deles e do trabalho que fazem que esse crescimento acontece. É claro que tem que haver homens e mulheres que Deus usa para plantar e regar. Mas só Ele, exclusivamente Ele, é que dá o crescimento. Não és tu, eu não descobri a pobre, irmão. Os outros pastores que vocês já cá estiveram, não são eles. É Ele que dá o crescimento. Nós trabalhamos, nós plantamos, uns regam, mas é Ele que dá o crescimento. Não sou eu, não é por estar aqui eu, não é por estar outro pastor no outro lado que as coisas estão a acontecer. É se nós quisermos, se nós estivermos predispostos, as coisas acontecem. Aqui, não acontecem no outro lado, não acontecem só na China. Teve lá um irmão a contar-nos uma experiências que tem vivido em países que são fechados para o Evangelho. Ele esteve a contar-nos coisas que estão a acontecer e a gente fica, uau! E a gente olha para nós, mas aqui não acontece. Deus esqueceu-se da Europa? Deus esqueceu-se de Portugal? Não. Nós é que provavelmente nos temos esquecido daquilo que Ele tem para nós. Deus não faz exceção de pessoas, Ele não é seletivo. Ele só trabalha com aqueles irmãos. Não, Ele trabalha com quem está disponível. Estamos nós disponíveis? Quando vivemos em comunhão e em unidade, os outros reconhecem Deus no nosso viver. Valorizando assim esses valores e prestando louvor e adoração a Deus, mesmo sendo da forma ideal, eles reconhecem, mesmo não sendo da forma ideal, eles reconhecem Deus e o seu amor através do que fazemos, do que somos, uns para com os outros. Meus queridos, concluo. O mandamento de Jesus ao mundo é que todos os seres humanos encontrem nele salvação, o amor, a graça e deem glória a Deus. E isso nos dá uma plena satisfação e serve para aquilo que nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar, exaltar e glorificar a Deus. A seguir, Ele ordena que deixemos de confiar nas coisas do mundo e depositemos a esperança na grande recompensa da alegria duradoura nele. E depois dessa esperança e dessa alegria, Ele ordena que deixemos a nossa luz brilhar em atos de amor e sacrifício, para que os outros possam ver e provar e difundir a glória de Deus. O
que é que nós queremos ser? Um conjunto de pessoas que se reúne aqui, alguns à quarta, alguns à sexta e uma boa grande parte ao domingo. Não entendam este desabafo como um puxão de orelhas. Não, irmão. Não faço isso. Mas às vezes é frustrante para nós e para aqueles que vêm pregar, que estão aqui. Quando nós temos pessoas, e hoje a casa está quase cheia, e às vezes à quarta-feira, graças a Deus pelo número, mas podia ser maior. Este exercício é bom para que nós possamos conseguir chegar a esta unidade. É o propósito de Deus que é para nós. Estar. Não apenas uma vez por festa, não apenas uma vez por semana. Estar. Cultivar esta ideia. Eles cultivaram esta ideia e os irmãos, e depois é só ler. Vamos continuarem a ler, capítulo 3, capítulo 4. Porque eles cultivavam esta ideia de estarem juntos, de fazer tudo juntos. E é fantástico. Imaginem, isto acontece não na nossa realidade. Está a começar às vezes a acontecer, não é? Imaginem, vimos para aqui de manhã, almoçávamos aqui, cultuávamos ao Senhor e no fim ainda lanchávamos. Ei, pastor, mas isto depois era muito tempo aqui. Se os irmãos reclamam por muito tempo aqui, lembrem-se, vão ter uma eternidade no céu, vão levar comigo. Se reclamamos porque é muito tempo aqui, então vamos reclamar lá em cima? Vamos estar sempre juntos? Isto faz-nos pensar, não é? Pastor. Deixo-vos estas dicas. Que os irmãos pensem e repensem. Mas não fiquem só por pensar. Ponham em ação aquilo que os irmãos, aquilo que Deus traz ao vosso coração. Eu acredito que o que Ele vai trazer ao vosso coração, e se os irmãos estiverem disponíveis, Deus vai mexer convosco. E ao mexer convosco, Ele começa e nós vamos conseguir mexer com aqueles que estão lá fora. Quando mexemos com aqueles que estão lá fora, vai haver rebuliço. Vai. Mas é um bom rebuliço. Tenho a convicção, irmãos, e isto eu digo já. Eu tenho a convicção, eu estou a terminar e nós vamos ter o nosso tempo de ceia do Senhor. Mas eu tenho a convicção, irmão, brevemente, nós vamos estar no outro lado. Não é no céu, também vamos estar no céu um dia desses. Eu estou a falar físico. Eu acredito. Se isto e a mensagem tem que impactar a vossa vida. Se os irmãos quiserem, se não quiserem aí, se não quiserem, Deus não pode fazer nada. Mas se quiserem, meu Deus, nós vamos ter outras condições e vamos pôr em ação aquilo que Deus tem colocado no coração. E vamos ver coisas extraordinárias. Aquilo que nós estamos a ler aqui, eu acredito que nós vamos ver acontecer aqui. Vidas a serem libertas, curadas, transformadas. Mesmo até fora do culto. Imaginem-se lá fora, irmãos. Imaginem-se um dia lá fora. Imaginem só. Imaginem, os irmãos estarem a andar pela rua e sentirem da parte deles, vai orar para aquela pessoa. E aquela pessoa é curada. Imaginem, uau! Eu acredito que isto pode acontecer hoje. Se tu e eu quiser. Se tu e eu quiser. Se quisermos continuar no bem bom, no tranquilo, estamos aqui, está bem. Então nada vai acontecer.
Se quisermos sair do lugar de conforto e agarrar, apesar de que vai haver contestação, sim, vai haver situações, vai-se levantar porque o inimigo vai se levantar. Mas, se nós quisermos, nada nos vai parar. Nada nos vai parar. Lembram-se das palavras de Gamaliel? Ei, se isto for... Não se preocupe, se isto não for de Deus, isto não vai acabar. Mas se for de Deus, eu acredito, porque eu acredito, vivo no movimento do Espírito Santo, eu acredito que isto é de Deus. E se é de Deus, nada nem ninguém nos vai parar. Nada nem ninguém nos vai parar. Os únicos que podem parar isto somos nós. Eu sei que isto também dói para mim, porque doeu para mim. Doeu porque eu revi-me em muitas coisas. Às vezes estou focado em outras coisas. Não, mas a palavra de Deus dói, mas faz bem. E se eu trouxe esta mensagem para os irmãos hoje e ponderei outra coisa. Mas não, Deus, não é isto mesmo. É isto. Meus queridos, queremos ver isto acontecer. Temos que ter esta ideia. Temos que perceber que eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Eu tenho que pôr de lado os meus gostos, os meus desejos. Eu tenho que viver para um bem maior, e o bem maior é Cristo e o seu reino e a sua igreja. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu idealizo, é Ele. Por isso, irmãos, é tempo de arregaçar as mangas e pôr as mãos à obra. E pôr-nos a mexer para alcançar esta geração. Vai caminho do inferno. E nós podemos parar tudo isso. E nós podemos mostrar aos outros quem é Deus, através da nossa vida, através da igreja, e fazê-los ver este grande amor que nos atingiu e os pode atingir. Amém? Pai, nesta tarde,